Decisões do Judiciário a respeito de normas legais aprovadas pelo Congresso Nacional ou pelas Assembleias, ou a respeito do próprio processo legislativo, podem ser consideradas uma interferência indébita, ferindo a autonomia entre os poderes, ou são justificadas quando os preceitos constitucionais estiverem ameaçados? Um livro lançado recentemente em Minas Gerais discute esse tema e nós trazemos o debate para o nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Ao recorrer ao Supremo para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, o bloco minoritário do parlamento está abrindo mão da autonomia entre os poderes ou esse é um caminho democraticamente correto? E qual tem sido a resposta do tribunal nesses casos? Tem atuado mais do que deveria ou poderia ser até um pouco mais incisivo, mais presente? Essa é uma das discussões que permeia o livro O Controle Jurisdicional do Processo Legislativo, resultado da dissertação de mestrado de José Alcione Bernardo Júnior, que é consultor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que participa do nosso programa de hoje. Nosso outro convidado é o Procurador-Geral da Assembleia de Minas, Dr. Luiz Antônio Prazeres. Doutor Luiz Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor é servidor da Assembleia há quanto tempo, doutor Luiz Antônio? Praticamente 20 anos. Praticamente 20 anos e como Procurador-Geral já tem também um bom número de anos. Cerca de 10 anos. 10 anos, né? Doutor Alcione, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor também é servidor da Assembleia Legislativa? Já há vários anos, são 22 anos já de Assembleia Legislativa. E concluiu o seu mestrado em qual universidade, doutor? Pela UFMG. Atualmente, além das funções da Assembleia, o senhor também leciona, está dando aula em alguma faculdade? Isso, eu leciono Teoria do Estado na Faculdade Arnaldo Jansen. Uhum. Isso. Doutor Alcione, no seu livro, o senhor tem uma tese que eu diria até um pouco provocativa, né? Que eu vou até puxar uma frase dela aqui para a gente abrir esse debate sobre o que deveria ser a postura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo só admite conhecer de questões processuais previstas diretamente na Constituição. Propugnamos por uma postura mais ofensiva do Judiciário, contrariamente à posição majoritária do STF, segundo a qual a decisão acerca de controvérsias regimentais refoge do exame judicial, devendo resolver-se no âmbito privativo do Parlamento. O senhor acha que, tendencialmente, o Supremo Tribunal Federal tem evitado interferir nas ações do Legislativo? É essa a tese? Exato. No meu modo de ver, o Supremo adota uma postura de autocontenção, exatamente em função disso que eu coloquei no livro, né? O Supremo, ele não conhece da matéria, uma vez provocado, se a controvérsia, se a discussão gira em torno de disposições regimentais. Na visão do Supremo, essa seria uma questão chamada interna corporis, é a expressão que se usa, né? E o Supremo, ele só intervém se a discussão girar em torno de disposição que esteja localizada na própria Constituição. E eu entendo que isso fere os direitos das minorias, porque muitas vezes o regimento interno, ele contém disposições que são essenciais para assegurar o debate o mais franco, o mais aberto possível, o mais plural possível, né? Mas houve casos em que o Supremo agiu dessa maneira. O caso da CPI dos bingos, por exemplo, ela só foi instalada após uma decisão do Supremo. Sem dúvida. Você citou um exemplo até interessante. Já aqui não estaríamos mais no campo da função legiferante, mas sim na função fiscalizadora, que também é uma função essencial do Poder Legislativo. Foi o caso envolvendo a CPI dos bingos, né? Uhum. Seria até interessante relatar o caso para os telespectadores, mas na verdade o que ocorreu foi o seguinte: na época o Valdomiro Diniz havia sido flagrado, né, negociando propina com o bicheiro Carlos Cachoeira, salvo engano, né? Exato. E na ocasião, tendo em vista a proximidade do Valdomiro Diniz com então ministro da Casa Civil, José Dirceu, a oposição viu aquilo como um prato cheio, digamos assim, né, para entrar com um pedido de CPI. A Constituição, ela exige fundamentalmente dois requisitos, né? 1/3 de assinaturas dos membros da Casa Legislativa, bem como o fato deve ser um fato determinado, né? Não se pode investigar algo de modo genérico. Ou seja, no caso estavam dadas todas as condições regimentais. Sem dúvida, exatamente. Mas havia uma disposição regimental segundo a qual os líderes é que devem indicar os membros que compõem a banca.
a CPI, a comissão. E, na ocasião, os líderes se negaram a indicar, né, numa articulação com o Planalto, se negaram a indicar. E, com isso, os blocos minoritários entraram com um mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, porque eles estavam tendo ali os seus direitos coartados, né? E o Supremo entendeu que realmente os direitos das minorias políticas estavam sendo violados e a CPI foi instaurada. Mas acontece que há uma série de decisões judiciais, Manuel, no campo da atuação legiferante, em que o Supremo ele se contém. Esse caso foi quase uma exceção. Exato, né? Foi quase uma exceção, né? Doutor Luiz Antônio, o senhor partilha dessa ideia do seu colega, doutor Ossione, de que o Supremo tem interferido menos do que poderia? Eu acho que a posição do Supremo tem que ser, se não revista, pelo menos redebatida. Porque o que acontece é que é uma tradição do Supremo interpretar dessa forma, e eu acho que, na verdade, o regimento interno, ele traz segurança também para as minorias no debate parlamentar. Então, se o Supremo, se a Justiça não vai interferir quando há uma decisão que claramente fere o regimento interno, que é uma resolução, né, é uma espécie normativa, então deveria estar sujeita também ao controle jurisdicional. O que você faria, o que aconteceria, na verdade, seria um domínio das maiorias em relação às minorias. Então, um exemplo, se você tem previsto no regimento um regime de 2 turnos de votação para uma lei ordinária, por exemplo, a Constituição trata de regime de 2 turnos apenas no caso da emenda constitucional, se você, nesse caso, se um deputado é surpreendido com uma decisão que aquela lei, aquele projeto de lei ordinária vai ser debatido e votado em um turno só, como que ele não teria direito a buscar no judiciário o reparo dessa decisão para que seja determinado que o regimento da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, de Câmara dos Vereadores, seja seguido e garantido a ele a possibilidade de votar no segundo turno. Perfeito. A questão não é sempre uma questão tranquila, né, doutor? Há sempre uma tensão. O senhor aborda isso no seu livro na seguinte frase: a questão de fundo que perpassa toda essa discussão repousa na tensão que se verifica entre o constitucionalismo e a democracia. Indaga-se como é possível que uma lei editada pelo Parlamento, instância dotada de representação popular, possa ser declarada inconstitucional por um grupo restrito de magistrados. Isso que o senhor está dizendo aí, se o Supremo ampliar a atuação dele, vamos dizer, ampliar, entre aspas, né, for mais ativo nisso aí, não poderia ser considerado realmente como uma interferência indébita dele estar usurpando o poder do legislador? Não, veja bem, Manuel, na verdade, o regimento interno, como bem disse o doutor Luiz Antônio, ele serve como instrumento de garantia desse jogo político. Né? As regras relativas ao processo de elaboração legislativa, elas funcionam como uma garantia de igualdade e liberdade no momento do debate público acerca da matéria objeto da legislação. Então, qual que é o propósito das normas regimentais atinentes à elaboração legislativa? Propiciar o jogo argumentativo mais livre, o mais plural possível. Então, não são meras formas ou meros ritos, são garantia de simetria, igualdade na hora de se discutir as questões que serão objeto da legislação. É por isso que muitos doutrinadores de renome entendem que o juízo de constitucionalidade ele não pode ficar restrito ao texto constitucional. Inclusive tem uma expressão que se usa muito, chamada bloco de constitucionalidade. Ou seja, para aferir a constitucionalidade de alguma coisa, muitas vezes você não lança a mão só do texto constitucional. Normas relativas à elaboração legislativa, pela sua essencialidade, pelo seu caráter pela sua fundamentalidade, são essenciais e exatamente em razão disso, elas podem ser tidas como, embora não estejam formalmente na Constituição, elas seriam como que normas constitucionais. E poderiam, nesse caso, estar sob exame do Supremo, que é o guardião da Constituição. Exatamente. Agora, é aquilo que eu procuro ressaltar o tempo inteiro, né? É preciso a gente demarcar esses limites entre a política e o direito. Perfeito. Nós vamos detalhar isso no próximo bloco. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.